Estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra, né? Nesses dias tão difíceis, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de refrigério, uma palavra de consolo, uma palavra também de ensino de Jesus para as nossas vidas, né? E eu gostaria de falar sobre a parábola do bom samaritano, então eu gostaria de ler com vocês essa passagem para a gente contextualizar bem. Está lá no livro de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Nesses dias de tantas dificuldades que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, essa palavra falou muito comigo. E Jesus nos ensina várias coisas nesse texto. Primeiro, a Bíblia diz que passou o sacerdote, passou o levita, pessoas que tinham influência, pessoas que tinham posição, pessoas que poderiam ajudar aquela pessoa que estava ferida, e não fizeram. Ao contrário, atravessaram a rua para não se envolver. E também conta que um viajante que não tinha responsabilidade nenhuma para ajudar aquela pessoa, se envolveu, ajudou. E hoje, que nós temos vivido aqui, situação exatamente igual. Para todos os lados que a gente olha, tem alguém precisando de ajuda, tem alguém ferido, tem alguém que não tem outra alternativa a não ser a ajuda de alguém. E o que nós podemos aprender também com Jesus nesse texto é que, mesmo não tendo uma posição, nós sempre podemos ajudar. Nós sempre podemos nos envolver com as pessoas que precisam da nossa ajuda. E também o ensino de Jesus vai um pouco mais além, né? Eu penso que ele diz para a gente ir e fazer o mesmo. Talvez a gente precisa pensar em ser essa pessoa constantemente ajudadora. Isso fala do caráter da gente, do caráter da pessoa, do caráter que é mais parecido com Jesus. E Jesus fala que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, como a pergunta que tem nesse texto, quem você acha que foi o próximo desse homem que precisou ser ajudado? Queridos, essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje. Nós sempre vamos ter os assaltantes, sempre vamos ter aquelas pessoas que vão ferir os outros, sempre vamos ter esse tipo de gente no nosso meio, sempre vamos ter os indiferentes, sempre vamos ter aqueles que têm posição, que poderiam fazer algo, mas não fazem. Mas a Bíblia não fica dizendo que o samaritano, que o bom samaritano ficou questionando, mas por que o sacerdote não fez? Por que o levita não fez? Não, ele simplesmente acolheu aquela pessoa, ajudou, limpou as feridas e pagou as suas despesas, né? As despesas que o hospedeiro então teria com aquele homem. Isso nos ensina uma mudança de hábito, ter um pouquinho mais de empatia, de compaixão com as pessoas que estão à nossa volta. Num mundo tão individualista, numa sociedade tão hipócrita, né? Em que a gente muitas vezes ajuda alguém só para postar a foto, ao invés de ter esse coração ajudador, um coração, um caráter que se importa com as pessoas.
E nós temos visto tantas pessoas, tantas coisas lindas nestes tempos de dificuldade, neste tempo de caos. A gente vê pessoas simplesmente querendo ajudar com um prato de comida, um abraço, qualquer coisa que possa ajudar alguém. Hoje a gente consegue ver isso em muitas pessoas, mas que isso não seja só uma atitude, que isso seja um comportamento, que a gente possa desenvolver isso, né? Então a pergunta que Jesus faz, quem você acha que foi o próximo? E se Jesus hoje estivesse nos perguntando isso, aqui no Rio Grande do Sul hoje faz muito sentido essa palavra, porque nós temos visto muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas que não têm nada, só têm o amor do próximo para se apegar e poder recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida, reconstruir sua casa. Muitos perderam suas famílias, muitas crianças perdidas, tantas coisas trágicas que nós estamos vivendo nesses dias. E nós podemos pensar que Jesus nos ensina a amar incondicionalmente, a amar o nosso próximo, a estar atento à necessidade do outro, a desenvolver um comportamento de compaixão, de piedade. Queridos, que nesse tempo de dificuldade para o nosso estado tão difícil, nós estamos vivendo os dias mais difíceis que eu já me lembro, e a gente possa ter esse comportamento de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de olhar o nosso próximo e de não ter esse coração endurecido, mas ter um coração amoroso e ser realmente a pessoa que acolhe, que ajuda e que não pede nada em troca. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos, estamos aqui para cumprir o nosso papel e ser o próximo que Jesus fala nessa palavra. Que Jesus possa abençoar a sua vida, que você que está nos assistindo, se tiver alguma necessidade, que a sua necessidade possa ser assistida, que você possa se sentir acolhido. Nós estamos à disposição também, nos chame aí, qualquer necessidade que você tiver, nós vamos nos esforçar para acolher, para atender a sua vida. Que Jesus abençoe, uma semana abençoada, e que apesar de toda a dificuldade, de toda a tristeza, de toda a angústia que estamos vivendo, que você possa encontrar em Jesus a alegria para a sua vida. Amém? Deus abençoe.